Vem comigo, Vicente. Só os grandes riscos justificam a vida. Olá, eu sou Rodrigo Bolzan e você está ouvindo o podcast oficial da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais, série original da HBO. Ao meu lado, a super parceira, a jornalista Camila Silva. Olá, Rodrigo. Bom, nesse bate-papo, a gente conta ainda com a nossa convidada especialíssima, Bruna Lombardi, criadora, roteirista e protagonista da série. Olá, Bruna. Oi, gente. E Carlos Alberto Richelli, que além de interpretar Luiz, dirige ao lado de Kim Richelli essa história de tirar o fôlego. Bem-vindo, Richelli. Alô, alô. Sabe aquela mosquinha que você queria ser para poder saber tudo dos bastidores, tramas de A Vida Secreta dos Casais? Então, não precisa mais se preocupar, porque nesse podcast nós comentamos cada episódio da segunda temporada munidos de informações privilegiadas. E, finalmente, chegou a vez de usar os nossos poderes de agente infiltrado para falar do episódio 10, o último da temporada, intitulado Só os Grandes Riscos Justificam a Vida. Nesse episódio, a gente tem a Jordana abrindo muitas histórias que a gente ficava, em casa, imaginando o que seria, né? Ela envia vídeos para todo mundo, para Sofia, para o Vicente, e bola uma emboscada para o pai, né? Pega o dinheiro dele e, ao mesmo tempo, denuncia de alguma maneira para o Vicente. Ela acho que ela tinha essa necessidade de que alguém visse aquilo, né? Um flagrante E para a mãe, né? em seguida, também, né? Para a Também. própria mãe. Para Elisa. E aí, a gente... Na verdade, o Rodrigo Bolzan já virou para mim e falou assim, Camila, como você ficou vendo essa cena? Porque a gente estava vendo perto, né? E aí ele teve o mesmo incômodo que eu, porque acho que a gente não imaginava que a gente fosse ver o Edgar de alguma maneira abusando da Jordana, né? E a gente queria saber como foi criar essa história tão pesada, tão difícil, e como foi o trabalho com a Camila dos Anjos, que interpreta a Jordana, e também com Paulo Gorgulho, o demônio em face do... O episódio 10 tem quase o dobro do tempo, né? Ele é um episódio duplo. E a semente dessa loucura, vamos dizer, foi plantada lá atrás, na primeira temporada, no primeiro episódio, onde começa esse retrato dessa família que é toda bacana e tal, e chega a esse ponto de tragédia, né? É quase grega, né? E o Paulo Gorgulho faz maravilhosamente bem esse personagem trágico e tão consciente e tão delirante dessa coisa toda. E eu tinha muito cuidado, obviamente, com a Camila, mas a Camila é super avant-garde, assim, ela tá ótima para qualquer coisa, ela acha tudo maravilhoso, ela não tem o menor pudor, ela se joga mesmo, é uma atriz interessantíssima e que se lança. E eu tinha mais, assim, temor até pelo Paulo, né, como é que ele ia reagir. Paulo ajoelhou aos meus pés, fez uma cena maravilhosa, me agradeceu, falou, que maravilha de personagem, e que cena, que sequência, que coisa espetacular. E eu tive muito esse retorno dos atores, né? Então, assim, todo o empenho de escrever coisas boas para todos brilharem veio e voltou para mim de uma maneira muito linda, muito amorosa. E o Paulo, para minha surpresa, reagiu assim, como um artista que quer fazer uma coisa que funcione e que seja teatral, e é tudo isso ao mesmo tempo. Então, a gente não estava muito preocupado com uma reação moral, porque a gente sabe que essas coisas acontecem no dia a dia. A gente queria mostrar com muita delicadeza, que é uma elegância, porque faz parte da nossa maneira de trabalhar, a gente quer ser elegante sempre, fazer as coisas bonitas e bem contadas, né? Uma história bem contada. E, ao mesmo tempo, eu queria mesmo ir um pouco além, sabe? Eu queria ter essa força de mostrar isso, e acho que ficou maravilhosa a sequência. Eu adoro, acho que é muito, muito forte, muito impactante. Como você falou, é de tirar o fôlego mesmo. Realmente, porque como ela já entrou em contradição, já mentiu, a gente espera que
poderia vir qualquer loucura, mas a cena presentificada ali do encontro de pai e filha, isso passou um pouco para mim. E é tão, assim, eu acho muito interessante, como a gente conversou nos outros episódios, né? O fato dele ser esse cara maior que a vida, né? Ele é um psicopata e ele não se arrepende e tal, mas ele também tem toda uma filosofia, ele tem toda uma maneira de enxergar aquilo. Então, ele diz, por exemplo, ele em todo o decorrer da cena, ele diz assim, nós somos maiores, né? A nossa história conta, nós somos os escolhidos, nós somos vejam os egípcios. E se você pensar, toda a história da humanidade, seja na corte, em vários períodos das cortes, em vários períodos, sem contar o Egito, onde todos se casavam com os filhos, as mães com os filhos, os pais com as filhas, as dinastias eram completamente... Então, existia isso, que para nós hoje é um grande tabu, e por sorte, graças a Deus que é um grande tabu mesmo, né? Mas isso já foi considerado uma coisa normal, para você ver o grau de loucura da nossa humanidade. Então, ele se baseia muito nisso. Ele tem toda uma retórica para defender a atitude dele, na qual ele acredita. Ele não acredita que ele está fazendo uma coisa criminosa, ele não acredita que ele está fazendo uma coisa no pecado. Ele acredita que ele é um eleito, que ele e a Jordana e a Camila, obviamente, são a família que ele quer ter. Mas acho interessante, você falou também que isso acontece, em muitas casas isso acontece, né? E tirando o poder que o Edgar tem, ou essa situação que eles têm, aqui no Brasil, assim, por exemplo, a maior parte dos abusos que a gente tem acontecem dentro de casa. 68% dos abusos que a gente tem, isso, adultos ou crianças, acontecem dentro de casa. Uhum. E eu fui ver justamente esses números por conta da série, porque eu fiquei impactada com isso, vou entender um pouquinho melhor. E 12% desses abusos são de pais, mas a maioria também de pessoas conhecidas. A Jordana já trouxe isso, embora a gente não saiba exatamente em que momento começou. Então é bom pra gente te alertar. É uma cena muito impactante, mas para quem tá em casa, você também abriu o olho, porque a mãe também não sabia, né? A mãe não faz ideia disso. Não tinha ideia. A Elisa não tinha ideia. A Elisa não tinha ideia. E ela conta para essa mãe também o que vai acabar... Todo mundo tá vivendo um grau de tensão nesse episódio. Desde o 8, né? 8, 9, 10, todo mundo tá no auge da sua imprevisibilidade e tensão, né? Tem uma cena bastante grande que envolveu um elenco enorme, que é a cena em que eles estão reunidos, os políticos, para comemorar o aniversário do Gerson, que tem o apelido Baiacu, que é o novo presidente do STF após a morte do Serapião. Então, é um aniversário, uma festa, high society, sei lá, e tem... claramente a gente recebe a informação de que os agentes da Praxis, os hackers, estão ali infiltrados. EZ, Roberta... Como garçons, pois é. E a gente conhece outros políticos, outros ministros ali do judiciário. E a gente se surpreende com um ataque de drones. A gente quer saber alguma coisa dessa filmagem, porque é tanta coisa que aconteceu ali. É verdade, é verdade. A filmagem foi imensa, né? Foi imensa, choveu. Imensa. Meu Deus. Paramos a gravação. Tudo que podia acontecer. Recolhe as pessoas todos, os cabelos das mulheres. Todo mundo para dentro de casa. Madrugada dentro também, várias noites. No jardim, né? Uma mansão, um jardim de uma mansão. Enorme, uma mansão imensa. E os atores e essa equipe tendo que fazer um imenso exercício de imaginação, porque... Sim, claro. Pois os efeitos são todos... Pois sim, os drones não estavam lá. Isso é muito incrível de imaginar, gente. E varamos a madrugada toda, obviamente, né? A gente pensou... Chegou um momento que a gente pensou que não ia ser possível. Não ia dar tempo. Isso foi feito em uma diária? Foi. Bom, desde o início da temporada, a gente também não tinha nenhum outro encontro, não teve nenhum outro encontro entre o Luiz e o Edgar. Mas nesse último episódio não tinha como fugir disso. Vamos ouvir como foi. Você já pensou que o seu emprego pode estar em risco depois desse acontecimento drástico com seu chefe, o presidente? Presidentes vão e vêm. Nosso trabalho continua.
E aí eles estão nesse cenário em que tem a morte da Cassandra, o Zairo tá ali tentando cobrir os vestígios de que foi ele que cometeu esse crime. Chega o Andreasa, que obviamente tem uma cena de crime, ele vai estar lá. E o Luiz também, os dois conversam. E o Edgar tenta ameaçá-lo, sem dizer as palavras, né? Mas ele diz, o teu patrão já não vai ser o mesmo e você vai se ferrar. E o Luiz fala assim, mas também pode acontecer sim, mas o mercado financeiro também pode se ferrar. Não é? O Edgar admira o Luiz. Claro, ele quer ir do lado dele. Assim, nós estamos do mesmo lado. Ele tem a cara de pau de falar isso, que estamos do mesmo lado. E, obviamente, não estão do mesmo lado. E o Luiz quer usar essa oportunidade, esse erro grave do presidente, para avançar nessa investigação e tentar chegar nessa quadrilha de corrupção. Ele conseguiu mais 2 telefones celulares que o Júlio tinha pego da cena. O Júlio, né? Que é aquele funcionário da ABIN que faz esse agente duplo aí de 2 patrões. Jogo, exatamente. E a gente não sabe o que tem nesses celulares, mas esses celulares do Zairo, muito provavelmente, tem coisas muito comprometedoras. Nesse trecho aqui que a gente está, tem também o Luiz ainda tentando encobrir a Sofia e a Sofia sendo resgatada do telhado pelo filho dela, né? Que o Pedro, ele abraça a mãe nesse resgate e nessa conversa dos dois sobre a porque ele não sabia, né? Ele não sabia que a mãe era esquizofrênica. E é uma cena dolorosa você contar para um filho que você tem isso. Eu acho que toda pessoa que tem algum transtorno, assim, tem muito medo... Se quem não tem nada já tem inseguranças, né? Quem tem muito medo de perder o amor dos outros. Na verdade, você tem... A última instância é o medo do desamor, é o medo de não ser amado. E a Sofia com o Pedro, eu acho uma cena super delicada, dos dois ali na cama e ele tirando todo o peso dela e, pelo contrário, querendo que ela se liberte dessa coisa que ela carrega presa mesmo dentro dela. E é super bem-vindo, ela merecia isso. Ela merecia isso, mas aí depois vem também nesse mesmo episódio vem outro baque, assim, tira um peso para botar outro, né? Que é a Miranda ali, ela tem uma visão da Miranda que teve esse caso com o Jonas e também teve uma filha com o Jonas, que ela não criou, mas que vem para a Sofia como esse outro... Aí vem a mediunidade, aí vem a tal mediunidade da Sofia, né? Que a Irma diz num dos episódios que a Sofia tinha que desenvolver, que ela tem uma fortíssima mediunidade. E a Miranda, que nunca acreditou, no instante que a Sofia tem a visão e compreende que a Miranda, inclusive, teve um filho, uma filha, uma menina, no instante que isso acontece, a Miranda fala, puxa, e eu que o tempo inteiro duvidei de você, né? E aí tem mais uma grande mudança. Mas são personagens que lidam com grandes problemas, né? Com grandes baques, grandes obstáculos, grandes conflitos, né? Tudo é grande nessa série. Nessa família trágica dos Andreasa. Também nesse último episódio a gente tinha que presenciar um reencontro desse filho renegado pelo pai. Isso se dá numa igreja. Claro, é uma cena com uma voltagem emocional grande também. A gente não vai ter a redenção, eles não vão superar. Eu gosto demais dessa cena. Primeiro, gosto muito do fato de ela se passar numa igreja. Eu adoro o trabalho do Hugo Bonemer, do Eric. Acho que o Eric está excelente, constrói muito bem. E o Eric, depois da prisão, volta mais amadurecido, mais forte. Cada vez mais, assim, ele acrescenta camadas. E, nesse momento, ele está muito fragilizado, porque a mãe pede para ele falar com o pai. Ele quer falar com o pai. Ele tem aquele instante em que ele visualiza que o pai viraria para ele, daria um abraço. Fica até uma cena assim que você fala, como assim? Ele já abraça assim, do nada, esse filho. E não, óbvio, né? É só uma wishful thinking, um desejo do Eric. E a realidade é que o pai
não dá a mínima mesmo e trata ele mal. E aquilo ali é uma chaga para o menino que ele não consegue, ele nunca vai conseguir, de fato. Mas ele pelo menos teve a satisfação de poder ter falado para o Edgar que ele não era tudo aquilo que ele achava. Né? Alguém tinha que dizer. Alguém Bom, tinha que dizer. Nesse momento do episódio da temporada, essa família sofre uma implosão, né? Total. Ah, E acho sim. que vocês usam um recurso ali. A Jordana, quando vai ver o pai, ela imagina que ela o mata, e na verdade ela não mata. E aí o Eric, quando vai ver o pai também, ele imagina esse abraço e esse abraço não acontece. E aí a última cena Pois toda porque desse Elisa episódio recebe a notícia. é a Elisa impactada com a notícia da Jordana de que o pai é um abusador, abusivo, enfim. E de que o seu neto, a sua neta... Filha dele, imagina. Ela vai atrás dele e ela dá esse tiro. E a gente fica com essa pulguinha atrás da orelha. Primeiro a gente esperava um pouco, que eu imaginava que a Elisa de alguma maneira fosse se revoltar e fosse ter uma reação e uma ação que tivesse muito impacto, mas também não imaginava que seria tanto. E a gente fica achando, não sei... Ela não diz nenhuma palavra, né? Não há palavras possíveis diante de um tamanho acontecimento, né? Eu gosto muito da cena, acho a cena muito bem dirigida, muito forte. E esse andar da Elisa se jogar da arma dela, a maneira como ela vira e segue seu destino, assim, já fora de qualquer realidade, né? Porque a vida já é surreal para ela, assim, já entra num outro lugar. E acho que é um grande evento da série. E a Undina fez muito bem. É verdade, muito bonito. muito bem. Bom, é isso. O único... A outra pessoa da família que não falamos sobre ainda... A Jordana, que é feita pela Camila dos Anjos. Ela faz toda essa declaração, mas ela convida, nesse trechinho que a gente ouviu no começo do podcast, ela quer dar as mãos pro Vicente e numa cena linda, ao lado de um avião, convida o Vicente para desfrutar de uma fortuna infinita, que é a que aparentemente ela tem, né? Ela traz esse ranço de poder nessa coisa, que ela fala assim, eu não tô, na verdade, querendo te comprar, você vai ter sua liberdade, mas eu quero te dar um dinheiro. É o que ela conhece, né? Andreasa, né? É porque é o que ela conhece, ela só conhece isso, ela foi criada com isso. Sim. Né? E a gente fica com essa pulga. E várias no outras, fim, né? a Sofia também, depois das mortes, né, na festa, a Sofia vai encarar o Hermes e dizer, você é um assassino. Não, ela vai contar para o Luiz que Exatamente. Primeiro porque ela... até agora o Luiz não sabia que ela tinha entregue a senha pro... Pois é. E fala assim, você percebe o que você fez? E agora? E o Luiz vai fazer o que com essa informação? Hein, Tem que gente? denunciar a Sofia, né? É o que ele fala. Ele fala que vai fazer. Não temos tempo de verificar se isso é verdade. Não, mas e a Sofia encara o Hermes e diz, você não está acima da lei, existe lei para isso. E aí o Hermes tem o discurso final dizendo que as leis são o que são, né? E a gente, assim, toda a filosofia do Praxis, ele expõe em praça pública. Justiceiro fazendo justiça com as próprias mãos. Temos que saber, dona Bruna, se Sofia será denunciada, se Vicente vai junto com Jordana, se aquilo da Elisa é uma ilusão ou se esse demônio que é Andreasa volta. Teremos uma terceira temporada. A gente ainda não sabe. Gente, mas tem que ter, no mínimo a gente faz um podcast, porque a gente tem que responder essas perguntas. Fazer uma versão podcast. Não, é só o podcast. Ah, não, Tá por bom. favor. Mas as ideias já estão por aí, aposto. É verdade. Ah, gente, que momento. Acabamos, né? Poxa, foi bom. muito bom. Obrigada pela atenção, por assistir, porque é muito gostoso a gente ver, assistindo a série, pegando pequenas cenas, vendo os temas, compreendendo os detalhes e observando as sutilezas. Porque quem é apaixonado por série compreende, faz maratona, vibra, quer saber mais e a gente continua. Então, quero agradecer muito o público. O nosso podcast da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais chegou ao fim. Mas a primeira e a segunda temporadas da série já estão disponíveis na HBO Go.
para você ver, rever sempre que quiser. Corram lá. Eu sou Rodrigo Bolzan e foi um prazer adentrar esse universo de segredos e mistérios com vocês. Até a próxima. Tchau.